Olá! A intenção dessa sequência de vídeos é apresentar a você a cristologia evangélica contextual elaborada dentro da América Latina nos últimos décadas, desde o século passado até o século atual, e tentar, a partir dela, construir algumas pautas para a cristologia evangélica no contexto atual latino-americano e brasileiro. Vamos falar um pouquinho de Carlos René Padilha. Ele que cunha em um texto publicado nos anos 80, chamado Em Busca de uma Cristologia Evangélica Contextual. E o seu interesse, então, é descrever o novo anúncio de Jesus pelos evangélicos na América Latina, ou falar de uma evangelização cristológica contextual, ou evangelização como um anúncio contextualizado de Jesus Cristo. No texto que Padilha trabalha, ele retoma a crítica à apresentação tradicional de Jesus na América Latina. Ele a descreve como uma cristologia docética, ou uma cristologia dualista, uma cristologia dicotômica, que rompe a totalidade, a unicidade de Jesus Cristo em uma distinção divina e outra humana, onde o rosto de Jesus de Nazaré não possui a menor relevância para o anúncio de Jesus Cristo na América Latina. Padilha entende que o resultado disso é uma fragilidade da igreja evangélica que não entende como atuar nas sociedades latino-americanas e, por isso mesmo, a sua própria atividade é também dualista ou dicotômica. Os evangélicos são ótimos em afirmar o poder transformador de Jesus Cristo para mudar o indivíduo, porque ele é o Senhor exaltado, ressurreto, mas não falam deste poder transformador para modificar o viver de uma sociedade inteira ou a relação comunitária, coletivista desse indivíduo, por não evidenciar o impacto da sua humanidade, que traz exatamente a questão do contexto humano e, portanto, todas as suas possibilidades e realizações históricas. A retomada da história evangélica de Jesus de Nazaré é fundamental para modificar o modo evangélico de agir, para fazer as transformações necessárias nas sociedades latino-americanas. O resumo da vida vivida por Jesus, quando a gente faz a leitura dos relatos dos evangelhos, permite construir um rosto que Jesus insistiu em preservar para si. Então, Padilha entende que precisamos falar do Jesus de Nazaré e apresentar a maneira como ele próprio se deu a conhecer, que é o primeiro ponto para um programa cristológico evangélico contextual que provoque a diferença, a transformação social coletiva necessária nas sociedades latino-americanas. Eu cito textualmente agora o Padilha. A do Messias de Deus, que em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, viera inaugurar uma nova ordem na qual, em antecipação ao fim, estabelecer-se-ia o reinado de Deus, o reinado de amor e justiça. Esta nova ordem far-se-ia visível na comunidade de seus discípulos, os primeiros frutos de uma nova humanidade marcada pelo amor a Deus e ao próximo e pela renúncia ao prestígio pessoal, à riqueza material, à violência e ao poder terreno. Seu messianismo se cumpriria em termos do servo sofredor do Senhor, que em sua morte tomaria sobre si os pecados de seu povo e obteria do Pai um veredito favorável para o mesmo e uma exoneração de toda a culpa perante Deus. A sua missão se prolongaria na missão da igreja através do poder do Espírito Santo. Ora, este é o rosto de Jesus que seria perceptível, ou é perceptível, quando a gente lê os evangelhos e quando a gente lê observando que tipo de apresentação de si Jesus Cristo faz e que é guardada pelos evangelistas quando vão recolher o testemunho daqueles que conviveram com Jesus, ouvindo, vendo e tocando ou sendo tocados por ele. Conforme Padilha, o rosto de Jesus, que vem dessas narrativas evangélicas, deve esculpir o modo de agir das igrejas evangélicas na América Latina nos dias de hoje. Os evangélicos devem viver suas vidas
tal como a vida que Jesus de Nazaré viveu em seu tempo, proclamando e agindo de um modo profético, anunciando o reinado de Deus no contexto latino-americano. Tal como Jesus Nazareno fez uma opção preferencial por aqueles carentes da sua graça, poder, misericórdia e compaixão, do mesmo modo, os evangélicos devem fazer a sua escolha nos dias de hoje. Do mesmo modo que a cruz foi assumida por Jesus de Nazaré para demonstrar sua renúncia e entrega pelos necessitados de sua época, assim também a cruz, com sua chamada renúncia ao sofrimento e à conversão, deve ser o ato de amor que nós, evangélicos, praticamos às vítimas dos vários sistemas sociais. Deve ser o estilo de vida dos evangélicos. Deve ser a opção, a escolha que eles fazem propositalmente porque querem seguir ao seu Senhor, Mestre Jesus Cristo. Assim como a ressurreição foi a assunção de novo poder na vida de Jesus Nazareno, disponibilizado àqueles que careciam desse poder para a transformação de suas vidas e da realidade que viviam, também esse poder que vem a nós na vida do Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo ressurreto, deve mover os evangélicos a introduzir esse poder transformador na vida atual que a gente vive, possibilitando que a gente possa apontar, direcionar caminhos públicos, coletivos, sociais, culturais, de transformação, de um novo modo de viver que responda de fato às necessidades humanas concretas das populações latino-americanas, não somente individuais, também coletivas. Resumindo, a gente agora pode pensar de que maneira entender essa cristologia evangélica contextual conforme proposta por René Padilha e outro vídeo anterior que mencionei, Norberto Sarabo. A primeira coisa que a gente deve pensar aqui, entender e colocar como pauta para a nossa cristologia evangélica é que a apresentação de Jesus Cristo não será feita no vazio. Já existe um conhecimento de Jesus entre os povos da América Latina, propiciado pela primeira evangelização, que foi católica e depois protestante. Depois, em segundo lugar, a gente tem que entender que a primeira evangelização não fez uma apresentação completa de Jesus. Ela deixou de lado o seu rosto humano, a sua história verdadeira, a real e concreta existência de Jesus de Nazaré, na Galiléia e na Palestina dos seus tempos. Em terceiro lugar, a gente tem que entender que a consequência disso é a inteira falta de importância e de impacto das igrejas evangélicas nas transformações sociais, políticas e culturais de que carecem as populações e sociedades na América Latina. Como já disse em outro vídeo, a gente simplesmente não sabe o que fazer, porque não fomos preparados por um segmento de Jesus que considerasse a Jesus na sua condição e estabilidade, condição e realidade humana. Em quarto lugar, temos que entender que o único modo de reverter essa situação no longo prazo é realizar uma segunda evangelização das nações latino-americanas, começando pela nossa própria reevangelização, que deveria ser contextual, onde nos seja apresentado a Jesus de tal modo que possamos apresentá-lo a outros a partir da vida narrada de Jesus de Nazaré nos próprios evangelhos. E em quinto lugar, a gente tem que pensar que a revelação do projeto de vida, a missão de Jesus de Nazaré, de caráter compassivo, libertador, no atendimento das necessidades das populações da Galiléia e nos seus arredores, Tiro e Sidom, por exemplo, lembre-se da mulher sírio-fenícia, deve ser o modelo da evangelização, da ação, da praxis, da prática contextual dos evangélicos na igreja e entre a população latino-americana. São 5 pontos nos quais eu resumo esse programa da cristologia evangélica contextual, a partir dos quais a gente pode começar a pensar, elaborar e praticar a cristologia evangélica no contexto desta segunda década do nosso século XXI na América Latina. Que Deus nos ajude
em seu Filho Jesus Cristo e com a ajuda, poder do Espírito Santo.